Oi, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre Data Warehouse. Vamos primeiro partir para uma definição. Data Warehouse, que significa em português literalmente armazém de dados, ou seja, um grande espaço onde se guardam muitos dados, consiste em um sistema que, através de diferentes transações e processos, faz uma cópia das informações registradas nos sistemas informatizados das organizações, organizando esses dados, essas informações em diferentes níveis, ou a gente chama de camadas de dados, e preparados para facilitar consultas, relatórios e análises. Então, o Data Warehouse é isso, né? Um grande estoque de informações organizadas e estruturadas para que a gente consiga fazer consulta e gerar relatórios customizados. É importante salientar para vocês que um data warehouse, como um armazém, né, ele não cria informação, ele só é um repositório. Ele recolhe as informações dos diversos repositórios e se transforma num grande repositório, né? Informações sobre produtos, sobre vendas, sobre clientes, sobre o pessoal da empresa, sobre a contabilidade, e organiza e apresenta esses dados de forma que o gestor possa tomar decisões baseadas nessas informações. O que a gente pode ver agora, se vocês clicarem na setinha, é o sistema ZOLAP, que é o Online Analytical Processing, que é o meio pelo qual se acessa essas informações. Por favor, deem um pulo lá na última lâmina. Então, se a gente quisesse fazer uma definição bem sucinta sobre o que é um Data Warehouse, né? É o que está dito nessa lâmina, um sistema que visa responder às questões relativas à gestão de uma base de dados. Ou seja, é o meio pelo qual a organização estrutura, organiza e consulta os dados em todos os seus bancos de dados, né, em uma base central de informações. Então, embora haja um grande relacionamento entre as bases de dados e os data warehouses, o funcionamento de um data warehouse é um pouco diferente, pois numa base de dados são inseridos dados e registros. E no data warehouse, né, extraem-se esses dados e organiza-se esses dados de modo a responder a questões que os gestores previamente programaram. Esses dados devem ser facilmente perceptíveis e críveis, pois poderão ter influência na gestão da empresa, ou seja, há que ter uma validação dessas informações. Bem, pessoal, nessa lâmina eu trouxe para vocês uma figura tentando trazer visualmente o que é um data warehouse, um exemplo, né? No meio, organizational consensus, há um entendimento que a organização tem sobre o uso da informação. Em cima, em verde, data integrity, integridade das informações. À direita, no laranja, scalability, ou seja, a granulametria das informações de acordo com o nível organizacional a que ela se destina. No lilás, compliance with IT standards, ou seja, é a conjugação, né, dos padrões de tecnologia da informação que a empresa assumiu com o Data Warehouse. Em azul, operational efficiency, ou seja, eficiência operacional que esse sistema tem que trazer. Em vermelho, user friendliness, ou seja, é a capacidade que o ator vai ter de acesso a esse sistema, né? E em dourado, implementation efficiency, ou seja, eficiência da implementação ou da implantação desse sistema nas organizações. Bem, se nós formos desenvolver um data warehouse na nossa empresa, é necessário cumprir 4 etapas ou 4 fases. A número 1 é identificar os processos de negócio ou as atividades pelas quais o negócio tem que passar para ser efetivado. A número 2 é escolher a granularidade dos dados a registrar. Então, aquilo que eu falei no modelo anterior, né, a quem se destina, se é o nível operacional, tático ou estratégico, essa granularidade varia de acordo com esse nível. Depois, identificar as dimensões, ou seja, o escopo de abrangência desse sistema. E, em seguida, identificar os fatos, ou seja, o que ocorre, né, baseado nos SPTs, nos sistemas de processamento de transações. É muito importante salientar para quem faz um data warehouse, saber quem vai usar esse sistema e para que fins.
Quando a gente está falando em quem vai usar o sistema, não se refere apenas ao departamento de uma empresa, mas a toda a empresa. Esse quem é a organização como um todo. De modo que esses dados que vão ser utilizados não venham a ser repetitivos, não sejam redundantes. Daí ser muito importante, então, identificar os processos de negócio e atividade, como nós dissemos antes, pois é nessa fase que serão criadas as questões que a Data Warehouse irá responder posteriormente. E se faltarem questões, também vão faltar respostas. Então, tem que ser muito bem pensado antes de se desenvolver esse sistema na empresa, o que a gente precisa saber no dia a dia e o que a gente precisa ter de informações para pensar no longo prazo. Vamos tentar entender o que é um Online Analytical Processing, chamado OLAP. É uma tecnologia de software que permite aos analistas e gestores acessarem aos dados de forma rápida, consistente e interativa, através de uma grande variedade de apresentações possíveis da informação, refletindo uma imagem real e atual da organização, de acordo com os objetivos definidos pelo seu próprio utilizador. Então, isso é uma definição bem concisa de que seja um OLAP. Geralmente, um sistema OLAP é constituído por três componentes básicos. Uma aplicação que faz a interface com o usuário, que a gente chama de Front-End System. Um servidor OLAP multi-utilizador com um motor de busca com elevada capacidade de manipulação de dados, especificamente desenhado para suportar estruturas multidimensionais. Isso quer dizer o seguinte, que um sistema desse tipo, ele busca informações de várias fontes dentro da empresa e até fora, se for o caso, e atua em conjunto com essas informações, né? Geralmente um OLAP se trabalha com cubos. Também é necessário fontes de dados constituídas por todos os repositórios de dados da empresa. Então, todo o banco de dados que tem na empresa tem acesso através do OLAP e geralmente em forma de cubos.